Pronto, certinho. Boa noite, pessoal. Então a gente está aqui hoje para falar da quinta acusação do livro do Paul Washer, de 10 acusações contra a Igreja Moderna. E a quinta acusação hoje é um convite antibíblico ao Evangelho. E aí hoje a gente vai falar muito de uma coisa que o pastor sempre está falando aí, que é a oração do pecador. Então, pastor, se quiser já começar abordar sobre esse capítulo, eu só vou ler aqui a passagem que ele coloca lá na introdução do livro, que é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Então, pastor, começa aí. O que é essa convite antibíblico ao Evangelho que Paul Washer está falando hoje? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês mais uma vez aqui. Com vocês também que estão assistindo posteriormente no nosso Oasis, que está sendo gravado e transmitido aí, não só hoje ao vivo, mas talvez você está assistindo aí, já passou anos esse estudo e você está ouvindo agora. Então, pessoal, olha só. É um assunto muito polêmico e um assunto muito atual, porque acho que 90% das nossas igrejas, e aí eu falo isso com muito cuidado, mas 90% das nossas igrejas evangélicas no nosso país, elas fazem a oração do pecador. E aí Paul Washer vai chamar essa oração de oração antibíblica. E ele faz uma comparação a essa oração, como no caso da decisão dos reformadores. Reformadores fala aqueles que são oriundos da Reforma Protestante, Martim Lutero, grande parte fizeram que era o batismo infantil como uma forma de salvar aquelas crianças do inferno. Então elas eram salvas, ou perdão, elas eram batizadas e o batismo já configurava a salvação das suas almas. Então ele faz essa comparação para dizer que a igreja moderna hoje ela utiliza-se dessa oração para dizer que o pecador foi salvo. Mas que oração é essa? Essa oração é aquela que quando o pastor ele está pregando, ele ele está pregando, ele chega no final do sermão e aí ele diz assim: quem quer ir para o céu? Ou quem quer Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, aí ele fala: então vem aqui na frente da igreja que nós vamos orar. Ele chega na frente da igreja e começa então a orar e pede ela para repetir algumas coisas. Aí ela repete: Senhor Jesus. Aí ela fala: Senhor Jesus, eu te agradeço por ser meu salvador, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Aí todo mundo bate palmas, celebra, festeja. O pessoal da igreja no final pega essa pessoa, anota o nome dela e ela começa a fazer parte da igreja. Ele vai dizer que essa oração ela é antibíblica, porque essa oração não é capaz de salvar o pecador. E aí ele vai fazer algumas citações. Por exemplo, ele fala que as escrituras não nos dizem que Jesus veio para a nação de Israel e proclamou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Agora, quem gostaria de pedir que eu entre no seu coração? Levante a mão. Não foi isso que ele disse. Ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele vai fazer uma comparação e aí ele vai fazer uma até sarcástico aqui para dizer que Jesus não falou assim: quem quiser entrar no céu, levanta a mão porque o tempo já está cumprido, levanta a mão que eu vou entrar no seu coração. Mas Jesus disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Então a questão maior passa pelo arrependimento e crença no evangelho. Ninguém vai para o céu pela oração do pecador. E aí ele vai dizer: portanto, se a gente perguntar, você é salvo? Eles não dizem sim, sou salvo porque estou olhando para Jesus e a grande evidência me dando certeza de ser nascido de novo. Não, em vez disso eles dizem: uma vez na minha vida eu fiz uma oração na igreja, pedi Jesus para entrar no meu coração. Então a questão é que as pessoas estão na igreja, as pessoas estão na comunidade de fé, mas essas pessoas
elas muitas vezes elas não conhecem o evangelho que salva, liberta, transforma e que promove essa ação do Espírito para salvar o pecador. Então ele está fazendo uma crítica às igrejas que ficam fazendo apelos, e apelo aqui é de ser apelativo, para a pessoa ir na frente fazer oração. Eu lembro que quando eu ia na igreja, obrigado pela minha mãe, eu sempre ia na frente, porque algum amigo dizia, vamos lá na frente, sempre o pastor fazia isso. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você quer ir na frente comigo? E aí eu já contei isso várias vezes, dava um Novo Testamento na igreja, ele era novinho, assim, bem bonito, e eu ia na frente só para pegar aquele Novo Testamento. Mas eu nem entendi o que estava sendo pregado, e muitas vezes o pastor nem falava de Jesus no sermão. Ficava contando história, era sermões de autoajuda, de vitória financeira, vitória na vida, questões relacionadas à batalha espiritual, mas diferentes do que a Bíblia ensina, enfim. Muitas vezes ele nem citava, pregava um texto do Antigo Testamento sem apontar para Jesus e no final falava: quem que é Jesus? Aí eu ia na frente, mas isso não produziu uma mudança no meu coração. E muitas vezes isso acontece nas igrejas. Breno? Então, eu acho que esse é o primeiro tópico que ele começa a abordar nesse capítulo, que é sobre a superficialidade desse convite moderno, né? Então, atualmente as pessoas vão lá, fazem esse convite mais superficial, fala que Deus ama ele, então assim, Deus te ama, então vem aqui na frente, porque Deus te ama, vem aqui abrir seu coração para que ele possa entrar. Então é muito superficial esse convite. E aí ele começa a falar também, que é o próximo tópico aqui que ele aponta, que é essa cultura do decisionalismo, né? Onde a pessoa tem que ficar se decidindo toda hora ali para ser salva e a todo momento está fazendo esse apelo. É interessante que ele coloca, ele faz uma alusão aqui a 2 Coríntios 13:5. Aí ele fala que quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele não diz assim: vejam, vocês não estão vivendo como cristãos. Então vamos retornar ao momento de sua vida em que fizeram aquela oração e vejamos se foram sinceros. Aí ele diz: não, Paulo falou: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então ele está dizendo: Paulo não fala para eles retornar se de fato eles fizeram uma oração sincera, mas se de fato eles realmente estão na fé, se realmente eles creram na pregação e no poder do evangelho. O que ele está dizendo? A sinceridade não basta para levar pessoas para o céu. Não basta. Então, existem pessoas, ou melhor, igrejas inteiras, que não pregam o evangelho, que tem pessoas sinceras que estão indo sinceramente para o inferno. Isso que ele está dizendo. Tem gente que fala assim: poxa, mas fulano de tal vai naquela igreja que não prega a Bíblia, mas ela é tão sincera, o coração dela é tão bom, ela é tão devota. Mas ela vai com a sua sinceridade, com a sua devoção para o inferno, porque sinceridade e devoção não basta. Tem que entender quem é Deus, quem nós somos, a gravidade do pecado, o sacrifício de Jesus na cruz por nós e a, a ação que devemos ter de fé mediante esse anúncio do evangelho e a gravidade do nosso pecado que nos conduz para o inferno. Então a gente não quer ir para o céu, a gente quer ir Jesus. A gente quer se arrepender dos pecados porque afeta o caráter de Deus. E fazendo isso, nós vamos para o céu. E aí é interessante que ele nos coloca para pensar que a gente não é salvo por repetir palavra, mas a gente é salvo pela obra regeneradora do Espírito Santo. Comenta aí, Ana, fala para mim. Boa noite. Antes que me mandem falar, né, meu bem? Eu vou dar minha participação. Não, eu gostei muito da leitura do capítulo e gostei eu acho que ele joga assim muito para a parte do pastor também na primeira parte, né? A questão do evangelho realmente ser pregado e é o que o Breno falou também, né? Da superficialidade. E a gente vê em várias igrejas, nós éramos lá em BH de uma igreja nesse estilo também, mas a gente vê em várias igrejas essa falta de compromisso com a palavra, parte mais para o emocionalismo, e aí a pessoa está emotiva e acaba tudo é um teatro, né, armado assim, né, que faça levar, culminar
para aquele momento ali de aceitação e beleza e números, né? Que é o foco da maioria das igrejas. Então, assim, ele dá muita ênfase à figura do pastor e o compromisso real com a palavra, de o evangelho realmente ser pregado apenas a escritura. E graças a Deus, assim, lá na igreja, né, meu bem, isso aí eu falo, porque há anos, junto com ele, eu sempre escuto ele somente abrindo e pregando a Bíblia, nada além da Bíblia. E aí, para ajudar o pastor a prosseguir aí nesse capítulo, o Washer ele começa igual a Iana falando que a culpa disso é do pastor. Então essas 10 acusações do livro de Washer é muito acusando os pastores. Ele está batendo muito nos pastores. Se não me engano, inclusive na pregação que tem dele no YouTube, o público principal que está ali reunido, se não me engano, são pastores. Então ele está falando com pastores. São acusações contra quem está conduzindo a igreja. Então ele está apontando ali para que a gente tenha esse chamado arrependimento, né? E a gente comece a falar sobre o verdadeiro evangelho. E aí. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, é que aí ele complementa, igual você disse. A pergunta não é se a gente quer ir para o céu, a pergunta é se a gente quer realmente Deus, se a gente quer realmente ser regenerado pelo Espírito Santo, né? Porque a gente não tem autoridade, aí é o outro ponto aqui que ele fala, para dizer se uma pessoa está salva ou não, para falar se essa pessoa está no céu ou não, porque isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Então, nosso papel é simplesmente anunciar o evangelho fielmente, que é isso que a Iana falou, que o pastor lá na igreja, ele abre a Bíblia, prega a palavra, e não precisa ser feito aquele momento de apelo para chamar pessoas lá na frente, trazer aquele sentimentalismo para a pregação, colocar uma luz mais baixa, uma música de fundo que vai estar induzindo as pessoas a entrarem num estágio ali de mais vulnerabilidade emocional e acharem que aquela vulnerabilidade emocional ali é o verdadeiro arrependimento. Pelo contrário, é pregação da palavra e apenas a palavra. Não precisa ficar sendo apelativo. Pode falar, pastor. É isso aí. E não sei se vocês reparam, raramente eu faço apelos para as pessoas irem à frente. E quando faço é porque é algo muito específico. Mas mesmo assim, Deus continua salvando pessoas, pessoas continuam sendo salvas, continuam sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, eu já até contei isso lá na nossa igreja. Eu pastoreava uma igreja e uma irmã, ela entrou na igreja para escutar a pregação. E aí no final, uma mulher, né, entrou, não era irmã ainda, em Cristo. Ela entrou e ela escutou a pregação. Aí no final fui para a porta da igreja. Ela disse assim: pastor, eu estava em casa hoje e uma voz disse que era para ir para a igreja. E você pregando, eu compreendi o evangelho e eu quero entregar meu coração para Jesus. E aí eu falei com ela assim: amém, glória a Deus. Então você vai começar a vir à igreja para poder estudar a Bíblia comigo. E aí ela começou a participar da classe de batismo. E aí eu comecei a explicar para ela sobre a fé. Porque uma coisa é você ficar encantado ali com o evangelho. Outra coisa é você compreender o evangelho. Porque ele é muito simples e profundo. Então não é simplesmente, eu escutei uma mensagem, eu já entendi tudo. Muitas vezes a pessoa escutou, gostou, mas ela precisa compreender. Ele até cita aqui, estava conversando com o Breno agora, um fato que acontece com ele no Alasca. Ele vai para o Alasca, para o Washer, e não tem problema saltar para o final não, tá, Breno? Depois a gente volta, não tem problema. Ele vai para o Alasca, e aí ele evangeliza no Alasca, ele está pregando entre um homem entre 60 e 70 anos, bem grande, e ele começa a pregar e ele vê que aquele homem estava muito triste. Ele nunca viu uma pessoa tão triste na vida, ele diz. E aí, quando ele termina de pregar, ele vai até esse homem e pergunta: por que você está tão triste? E o homem diz: porque eu recebi uma notícia, estava com as radiografias na mão e tinha pouco tempo de vida. Mas aí o homem diz que entendeu o evangelho, que gostou do que ele ouviu. E aí Paul Washer, ele desmarca a passagem dele de avião e fica ali com 3 semanas pregando e ensinando a palavra para aquele rapaz.
E aí ele repetia várias vezes João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até, perdão, até que, até que aquele homem compreendeu, até o momento que ele entendeu que ele era um pecador, a gravidade do seu pecado, que o pecado dele o levava para o inferno, então ele creu de todo o coração e foi salvo. Então ele precisou ficar por algum tempo ensinando e mostrando para aquele homem sobre o evangelho, sobre quem Deus era, quem aquele homem era, a gravidade do pecado, para que ele pudesse reconhecer os seus pecados e amar Jesus. A mesma coisa foi com essa irmã. Não precisei de falar com ela assim, vem aqui na frente para você entregar o coração para Jesus. Ela disse, eu compreendi, eu fui chamado por Jesus e graças a Deus eu a batizei. Eu batizei essa irmã junto com o Ramon, eu lembro até hoje. O Ramon participou do batismo junto com ela. E engraçado, que eu não sei se o Ramon tá aí, mas igual o Ramon era da bagunça, Ramon era muito doido. E eu lembro que eu comprei uma Bíblia para ele de Genebra e eu dei para o Ramon. E todas as semanas eu ia na casa do Ramon e da Nayane para ensinar a Bíblia para ele. Todas as semanas eu ia e ficava ensinando. Até que o Ramon foi salvo, se comprometeu com o evangelho, foi batizado e está aí até hoje, uma bênção. Então foi assim, e eu lembro que eu fiz um batismo nessa igreja, foram 25 irmãos de uma vez. E sem eu pedir nenhum irmão para ir na frente, para levantar a mão, para fazer a oração do pecador, mas todos foram ensinados, todos eu gastei tempo, todos eu falei de Jesus. Quantas pessoas, eu lembro uma irmã, uma família que eu ia para a casa deles e ficava sentado num balde. Eu lembro que eu chegava na casa dela, tirava o pano de chão, tava com água, eu virava dentro do tanque os panos e falava, ó, vou pegar meu banquinho. Aí colocava o balde assim no cantinho da parede, eles ficavam sentados no sofá, sentados na beira da porta, que a porta era um pouco mais alta assim do que o piso da casa, uma casa bem humilde, e eu ficava ensinando a Bíblia. Eu fiquei por meses ensinando a Bíblia. E eu batizei quase toda a família foi batizada. Então, assim, isso que Paul Walsh está dizendo, que não é só você ir ali e ficar falando um tanto de coisa e no final você falar quem quer Jesus, a pessoa levantar a mão e ir por algo muitas vezes da emoção ou porque alguém da família disse, vai na frente, não. Mas é ensinar a Bíblia mesmo, o Evangelho, para que ela realmente entenda sobre quem é Deus, mais uma vez, sobre quem ela é, a gravidade do pecado, quem é Cristo, se arrependa e entregue o coração dela mediante a ação do Espírito de Jesus. E aí, ele vai abordar sobre isso, que é o que você disse. Não é só aquele momento da oração ali do pecador, não é só o momento de levantar das mãos, mas a salvação é mediante a fé, e somente pela fé, que é uma obra de Deus. Mas aí tem outro ponto, que é a evidência da conversão, que é o que? São os frutos que a gente gera. E aí a gente estava até conversando mais cedo, e eu vou trazer essa polêmica aqui, que talvez seja uma dúvida de outras pessoas, que é, mas o ladrão da cruz não foi salvo imediatamente? Então como que você está dizendo que é aí que tem que ficar meses ensinando a palavra para uma pessoa ser batizada? Então explica um pouco aí, o que é o ato da salvação, o que é a conversão? Sim, então vamos lá, olha só. A salvação é um ato, não é um processo. Mas há certas pessoas que elas não compreendem o evangelho de imediato. Elas podem entender, elas podem ali receber ali a priori, gostar daquilo que elas estão ouvindo, mas elas não conseguem compreender de fato a gravidade do pecado, mais uma vez, quem é Deus, quem ela é, quem Jesus é. Ela não consegue. Então há pessoas que são simultâneas. Por exemplo, há pessoas que escutam o evangelho por muito tempo, escutam, mas elas não têm um encontro real com Jesus. E aí não é o tema de hoje, mas entra muito a questão da ação do Espírito, da vontade de Deus e da graça irresistível. Mas é para um outro encontro. Mas ela não tem. Mas no momento exato que o Espírito invade o coração dela, ela é salva. Então há pessoas que precisam de anos para ser salva. Elas ficam ouvindo o Evangelho, mas ainda os seus olhos estão fechados. Igual o homem lá do Alasca, que ficou ouvindo o mesmo texto por vários dias
Mas só depois de vários dias que ele leu João 3,16 de novo e conseguiu entender. Ele leu várias vezes, mas não entendia. Só quando o Espírito agiu, ele foi regenerado, que abriu seus olhos e ele compreendeu. Aquele homem que está ali na cruz, o ladrão ou o criminoso, que talvez seria a melhor definição, o criminoso da cruz, um deles, ele não acredita, não crê em Cristo. Ele não crê que Jesus é o Messias, o Salvador. O outro diz que ele não fez nenhum mal para estar ali, mas ele reconhece. Primeiro, ele reconhece quem ele é, ele reconhece a gravidade do pecado e ele reconhece quem Cristo é, ali, na cruz. E aí ele diz para ele lembrar dele quando ele entrasse no paraíso. Lembre-te de mim quando entrares no paraíso. Então ele reconhece quem ele é, reconhece a gravidade do pecado, reconhece quem é Cristo, e aí Cristo diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então não é um processo, mas é um conhecimento real sobre a natureza de Deus, a natureza do homem, a gravidade do pecado e, de fato, se arrepender dos pecados e entregar a vida genuinamente para Jesus, que é muito mais do que uma oração do pecador. E aí os frutos é um processo. Só que uma pessoa no leito de morte não tem como ter esse processo, mas ela é salva e santificada porque ela já é separada para Deus. Então eu sou salvo e separado. Estou num caminho de santificação. A pessoa que está no leito de morte, ela é salva e separada. E ela então parte para Deus. É como se ela já estivesse preparada para ser recebida por Deus. E entender que a salvação é um ato e não um processo nos tira um peso muito grande das costas, que é o peso da religiosidade. Porque como tem gente que acha que a salvação é um processo onde eu tenho que ficar ali todo dia buscando a minha salvação, senão eu vou perder minha salvação, acaba fazendo com que essa pessoa carregue em suas costas vários pesos de tipo, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu fiz tal coisa, eu perdi minha salvação, então agora eu tenho que fazer tudo de novo e tenho que escalar essa montanha. E aí fica parecendo aquela imagem de um homem tentando escalar uma montanha carregando uma tonelada nas suas mãos, onde todo momento ele vai estar sendo empurrado para baixo. Então, entender que a salvação é um ato e não um processo nos tira esse peso da religiosidade. Imagina você seguir um Deus que fica te punindo o tempo todo. Imagina você seguir uma religião em que você precisa fazer para receber. Você nunca vai conseguir. Nunca. Porque o homem é falho. A gente, por mais que as pessoas digam, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa com virtudes, por mais que digam isso, a nossa natureza é uma natureza corrompida. Então a gente vai errar e vai falhar. Agora imagina a gente viver dessa forma, com esse medo nas nossas costas, em que eu não posso falhar, porque senão eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. E aí você produz pessoas que são escravizadas por uma religião que não é religião de Deus, é religião de Cristo. Por exemplo, aí começa a colocar usos e costumes. Eu não posso usar um short, porque eu não posso deixar minhas pernas descobertas, porque senão eu vou para o inferno. E aí Deus, se Jesus voltar e eu tiver com minhas pernas descobertas, eu não vou para o céu. Se eu for para a praia, eu tenho que entrar no mar de vestido ou de calça ou de short e de blusa. Porque se Jesus voltar e eu estiver de short sem camisa, ou de biquíni, ou até mesmo de sunga, eu vou para o inferno. Eu preciso, e aí agora para as mulheres, eu preciso não me adornar muito, porque se Jesus voltar e eu estiver muito adornada, eu vou para o inferno. Eu não posso ouvir uma música que não toque na igreja, porque se Jesus voltar e eu estiver escutando aquela música que não toca na igreja, eu vou para o inferno. E aí a gente começa a colocar categorias de coisas que eu preciso fazer para tentar ajudar a Deus a me levar para o céu. Mas quem me leva para o céu é Jesus, e ele me leva para o céu pela fé que eu exerço nele mediante o conhecimento do Evangelho e a ação do Espírito. A religião cristã não é eu faço para receber. A religião cristã é Cristo fez e eu recebo por ele. Então eu não tenho que fazer para ganhar. Eu já ganhei
porque Cristo, ele triunfou sobre principados e potestades. Foi ele que venceu. Ele já fez tudo, a obra foi completa. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é a separação. A maldição do pecado está sobre, como nós aprendemos domingo com a Beatriz, sobre toda a criação. Foi maculado pelo pecado. Mas essa maldição se quebra pelo sangue de Jesus. Então não tem mais maldição sobre mim, não tem mais esse peso do pecado. Por quê? Jesus já me salvou. Por isso que nós não seremos julgados. Quando chegar o juízo final, a igreja não vai ser julgada. Ao contrário, ela vai ouvir: vinde benditos para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Nós já fomos julgados. E quando nós somos julgados? Nós somos julgados pelo sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que somos justificados. Justificação é um conceito legal de julgamento. É quando você vai no tribunal e você é julgado. E Jesus foi no tribunal e foi julgado por Deus. E ele tomou nossa culpa, ele tomou nosso pecado. Todas as acusações que eram contra nós foi sobre ele. A cédula foi rasgada, que era contra nós. Paulo diz isso aos Colossenses. Glória a Deus por isso. Então, a gente pode ter paz, tranquilidade, dormir em paz, sabendo que mesmo sendo pecadores, Deus nos ama e ele nos salva. E é isso aí, a gente é justificado, mas a gente também não é inocentado, então, dos nossos pecados. É também ter isso em mente também, para a gente sempre também lembrar da nossa natureza pecaminosa e a gente estar sempre ali em arrependimento dos nossos pecados também. E aí eu vou prosseguir aqui no capítulo, que ele vai falar que só falar que Deus ama você, vem aqui e abra seu coração, que você, se você quer entrar no céu, isso não é evangelização bíblica. E aí ele vai começar a falar 3 pontos aqui importantes sobre uma evangelização bíblica, mas ele começa pelo primeiro ponto, que é a evangelização bíblica, ela passa pelo conhecimento de Deus. Então a gente tem que conhecer Deus para saber, para começar a evangelizar, né? Então não tem como a gente evangelizar sem apresentar a natureza de Deus. Então como que aí ele até coloca assim, como que o homem pode reconhecer alguma coisa do seu pecado se ele não tem um padrão pelo qual ele pode comparar a si mesmo? Então ele tem que conhecer a Deus, que é um Deus santo, para que a gente comece a falar sobre a evangelização bíblica. E aí ele coloca 3 pontos aqui, que é, não, a gente não pode começar falando que só Deus ama você, a gente tem que começar falando sobre a natureza de Deus. E aí, segundo ponto que ele fala aqui, a gente tem que perguntar, fazer uma pergunta mais esclarecedora do estágio da pessoa, que é, amigo, você está em pecado, você já está em pecado, o julgamento está vindo, você será condenado. E não ficar fazendo aquelas perguntas mais superficiais de tipo, você acha que você é um pecador? Você tem que apontar sobre a natureza pecaminosa da pessoa. Então a pessoa não é você, a pergunta não é você sabe que é um pecador, e a pergunta é, o Espírito Santo está agindo de tal modo em seu coração por meio da pregação do evangelho que uma mudança está sendo operada? Então você tem que começar a ter essa mudança ali. E o terceiro tópico que ele coloca aqui é que muitas pessoas hoje em dia perguntam se você só quer ir para o céu. E aí depois de batizado, essas pessoas passam aí, falam assim, não, eu quero ir para o céu, eu amo Jesus. E aí as pessoas passam 15, 20 anos depois, elas já começam a romper esse laço aí, porque não teve essa conversão de fato. Então, em vez de a gente perguntar só se você quer ir para o céu, você fez uma confissão de fé em Cristo, você professou a fé em Cristo, e até mesmo por meio do batismo, mas agora parece que se afastou dele. Então, examine-se a si mesmo, prove a si mesmo, porque há pouca evidência de conversão verdadeira em você. Então, ele começa a falar que a gente tem que começar a provar a si mesmo. E aí eu quero falar, pastor, o que é isso aí, examinar a si mesmo? O que é o provar a si mesmo? Então vamos lá. É interessante que ele fala assim, eu achei legal essa parte aqui. Ele está falando assim que, olha o que ele fala. Essa é a razão porque não deixo meus filhos irem a 98% das escolas dominicais, das escolas bíblicas de férias e igrejas evangélicas, porque alguma pessoa bem intencional se levanta e diz: Jesus não é maravilhoso?
depois que é exibido o filme Jesus. Aí as crianças respondem, sim, maravilhoso. Quantos de vocês amam Jesus? Ah, eu amo, eu amo. Quem quer aceitar Jesus em seu coraçãozinho? Ah, eu quero. E aí ele diz que eles são batizados e por um bom tempo, até que eles começam a conhecer as coisas da vida. 15, 16 anos, aí eles rompem o laço ali da religião e começam a viver. E aí ele disse assim, vamos até eles e lhe dizemos, vocês são cristãos, apenas não vivem como cristãos, parem com o seu desvio. Em vez disso, temos que falar com eles biblicamente. Aí ele fala, você fez uma confissão de fé em Cristo, professou a Cristo até por meio do batismo, mas agora parece que se afastou dele. Examine-se a si mesmo, prove a si mesmo. Ou seja, se você de fato é um cristão, se você fez uma confissão de fé, você precisa olhar para si, examinar a si mesmo e de fato dizer, não, eu sou um convertido, há evidências em mim, há evidências claras de que Cristo mudou minha vida. Não foi uma confissão lá atrás que eu fiz numa escola bíblica de férias, que tava um tanto de gente vestido de palhaço, que colocou um videozinho de Jesus e falou assim, peça para Jesus entrar no seu coraçãozinho. Não é. Se realmente eu tive uma experiência com Jesus, aprendi sobre o evangelho e entreguei meu coração para ele. Esse é o exame que a gente tem que fazer. Porque em algum momento da vida, a gente pode esfriar, a gente pode até cair, a gente pode ficar distante. Mas se a gente teve essa experiência real, no momento que a gente se examina, a gente diz, o negócio não tá legal, não. Me perdoe, Jesus. Eu conheço o Senhor de verdade e o que eu estou fazendo não está certo. E ela prova a si mesma, porque ela não está vivendo conforme aquilo que ela professa, conforme aquilo que ela confessou, que era a fé em Jesus. Então, examinar a si mesmo é isso, é essa capacidade de olhar para si mesmo e dizer, eu estou vivendo de maneira errônea, o que eu estou fazendo está errado, isso é diário, e confessar os pecados diariamente. E aí ele continua nesse exemplo aí, que a pessoa nasce na igreja, é batizado criança, e aí depois passa ali seus 16 anos, se rompe com a igreja, vai para a faculdade, aproveita a faculdade, faz tudo lá, vai lá para os 30 anos, eles começam a voltar para a igreja, mas não com aquele olhar de tipo de cristianismo verdadeiro. Eles voltam apenas com aquela falsa moralidade cristã. E para esses ele fala assim: no grande dia eles ouvem isto: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então ele está dizendo aqui que não é porque você está dentro de uma igreja, sendo membro de uma igreja, praticando toda essa moralidade de uma igreja, que necessariamente você conhece a Cristo e que você está salvo. Quer falar um pouco sobre isso? Perfeito, perfeito. Porque a questão está relacionada com aquilo que aconteceu aqui dentro. Não é uma tradição familiar, nem qualquer outro tipo de ensinamento que eu recebi, mas é uma mudança interna que é produzido pelo Espírito. E não adianta, eu posso trabalhar na igreja, posso até ser pastor da igreja, mas eu posso ser um pastor que não foi salvo. E é interessante que tem uma parte aqui que ele fala algo que é muito forte, que é todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar para qualquer um, a pessoa vai assim, a lógica que quer ir para o céu. O céu é maravilhoso, o céu não vai ter violência, o céu vai ser isso, vai ser aquilo. Então as pessoas querem ir para o céu. Mas tem muita gente que odeia Deus. Então não tem como você ir para o céu odiando Deus. Então ele está fazendo essa advertência também, porque se você fazer um evangelismo apenas superficial, falando as coisas do tipo, você gostaria de ir para o céu? A resposta sempre vai ser, é claro que sim. Eu gosto da de ir para o céu. Mas a questão é, você já parou de odiar a Deus? Pode falar, Ana. Ô, Breno, essa parte me marcou muito da leitura, porque eu vejo que muita gente condiciona Deus nas coisas boas, né, quando tá tudo bem, e Deus as coisas ruins. Então, assim, o parâmetro de, falo assim, de igreja, né, Deus relacionado à igreja. Então, quando as coisas vão mal, seja financeiramente, saúde, ou alguma desgraça, algo, né, condicionamento da vida ocorre que não agrada, e aí a pessoa se emburra com Deus. Então eu vejo
pelo menos assim, a minha interpretação dessa parte foi dessa maneira, de estar condicionando a Deus, né, esse parâmetro humano, de condicionar as coisas boas ou ruins, e aí fica de mal. Até a gente teve um episódio assim de amigos nossos, né, questão até financeira, quando afundou, a pessoa até virou ateia e, enfim, condicionou a Deus aquele afundamento total e não quis ir para a igreja, mas assim, foi tão brusco que não só a igreja, mas condicionou a Deus e ficou de mal com Deus, né, a ponto de negá-lo mesmo como ateu. Pastora Iana tá demais hoje. Desculpa, eu tive que ler aqui o Iana. Provavelmente foi Vamos, Cirlei que escreveu. Não tem cara de Rose, hein? Rose, terrível, as duas, tá? São terríveis. vamos ouvir os demais aí. A Rose está falando bastante. Vamos ouvir o pessoal. Fala aí, gente. Fala aí, porque eu sei que tem dúvida, tem argumentos. Abriu, Rose. Não, eu não fiz nada, eu estou quietinha, trabalhando. Hoje está aprontando aqui. Hoje eu só estou ouvindo. Deixa com a Iana, a pastora Iana está arrasando. Então, pastor, já que o pessoal não está querendo falar, vou entrar aqui no último tópico que talvez eles falem aqui, que é o mito do crente carnal, onde ele vai falar aqui, né? Que os crentes lutam contra o pecado todo dia? A gente luta contra o pecado todo dia. Um crente pode cair em pecado? Sim. Um crente pode viver em estado permanentemente de carnalidade todos os dias da sua vida, não produzindo fruto e ser um verdadeiro crente? Isso jamais, isso de modo algum. E aí eu quero que você explique um pouco sobre esse mito do crente carnal aqui, que é onde ele fala que ele tem visto muitos pregadores que entendem muitas coisas de Deus, mas na hora da apresentação do evangelho eles empregam esse método antibíblico, né? Então o que é esse mito do crente carnal que está trazendo? Então, isso é interessante, porque, por exemplo, casos concretos assim, a gente pega o estado do Espírito Santo, que é um dos estados mais evangélicos do Brasil. E aí você pega os índices aqui de violência, principalmente violência doméstica, Lei Maria da Penha, são altíssimos, são os maiores do Brasil também. Ou seja, tem muitos crentes evangélicos batendo nas suas esposas. Ou seja, que transformação é essa? Que mudança de vida é essa? Que regeneração é essa? Aí você pega muita gente, você pega as redes sociais, artistas, enfim, pessoas que fazem coisas assim que não tem nada a ver com Jesus. Aí a pessoa vai e diz: não, eu sou evangélico. Então hoje existem muitos desses crentes carnais, ou seja, pessoas que creem no evangelho, mas vivem como se Deus não existisse. Aí o que Paulo está dizendo? Essas pessoas não são cristãs. Elas nunca foram convertidas. Porque o errar é de todos, mas viver uma vida sem os frutos, ou melhor, sem o fruto do Espírito, aí é um problema, porque o fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas é o caráter do cristão. Então, se a gente vive de forma desregrada e o nosso caráter não é moldado, quer dizer que nós nunca fomos cristãos. Quer dizer que nunca experimentamos daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que Paulo, ele bate na igreja aos Coríntios, ele diz no capítulo 3, verso 1 da primeira carta: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Paulo está dizendo assim: vocês precisam voltar o coração para Jesus, porque vocês estão vivendo como se não tivesse o Espírito, porque quem tem o Espírito não vive da forma que vocês estão vivendo. Paulo, então, está convocando a igreja ao arrependimento. Como a gente vê no Antigo Testamento inteiro, Deus convocando o povo de Israel ao arrependimento. Você é meu povo, vocês dizem que eu sou seu Deus. Olha o que vocês estão fazendo. Então volte o coração para mim. E aí o povo voltava, mas em algum momento o povo virava as costas, como a gente faz também. Mas a questão é essa capacidade de arrependimento. Tem gente que não, que ela vive assim e vai até o fim assim.
Eu lembro que eu fui visitar um, um preso, e aí eu estava como advogado nesse dia. Eu fui com um advogado criminalista, ele falou, vão lá comigo, Leandro, lá no Complexo do Xuri, fazer umas visitas lá para uns clientes. Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei na unidade tem uma unidade que é só para crimes sexuais, assim, pedofilia, estupro, enfim. Eu entrei nessa unidade, fui visitar um cliente que era dele. E aí, eu não vou dar detalhes aqui, né, porque está sendo gravado, mas enfim, eu entrei, aí fui falar com esse determinado cliente que tinha feito muita coisa, assim, atrocidades que passou até na televisão. E aí, eu lembro que o advogado falou assim, o Leandro aqui, o doutor Leandro, ele é pastor também, ele é pastor. Aí ele foi e falou assim, deixa eu falar com ele. Aí eu peguei o telefonezinho, coloquei no ouvido. Aí esse sujeito falou assim, eu sou pregador da palavra do Senhor também. Eu também sou pregador. E Deus me deu muitas músicas aqui. E eu quero... Aí começou a cantar, quero compartilhar com você. Começou a cantar. Aí no final ele falou assim, doutor, não tem como você ver com o juiz não, porque eu estou escrevendo umas músicas aqui que serve para poder diminuir a minha pena. Aí começou a tentar me manipular, entende? Ou seja, utilizando-se da fé, utilizando-se do evangelho, entre aspas, da Bíblia, de jargões religiosos, para poder se beneficiar de alguma coisa. Sendo que ele tinha praticado mais de 20 crimes sexuais de formas assim inimagináveis que uma pessoa possa fazer algo com o ser humano, como ele fez com as mulheres, e ali se utilizando-se da fé para benefício próprio. Então é isso que ele está dizendo. Essas pessoas, elas nunca tiveram uma experiência com Jesus, nunca tiveram. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas 6:44. E aí, depois, pode falar. Eu acho que é Cirlei, né? Pode falar, Cirlei. Pastor, uma vez a Rose me fez uma seguinte pergunta: todo pastor ele nasceu para ser pastor ou não? Aí foi que eu respondi para ela assim: ó, ele vai deixar de algum dia ser pastor, assim, porque uma vez uma conhecida nossa falou assim: pastor, a pessoa vai ser pastor para sempre, ele nunca deixa de ser pastor. Aí ela citou um exemplo de Saul. O Saul ele errou, pecou, fez tudo que tinha que fazer, mas ele nunca deixou de ser rei. Aí o senhor explicando hoje, eu virei para ela e falei assim, amigo, pode ser que sim, ele não nasceu para ser pastor, mas ele pegou um título de pastor, assim como tem médico que não nasceu para ser médico, porém ele é médico, faz os erros dele, mas ele continua sendo médico lá, ele é médico, ele fez uma faculdade e diz que é médico. Porque a questão é, se ele é pastor, conhecedor do evangelho e vive no pecado, foi que essa semana um rapaz estava me questionando sobre o Silei, como que uma pessoa que é pastor, que diz conhecer o evangelho, faz coisas, atrocidade, comete várias coisas assim, criminosas. Eu falei para ele assim, ele pode ser pastor, mas ele nunca foi um cristão verdadeiro. Ele nunca soube o que é realmente conhecer a Cristo. Quem é Cristo para ele? Ele é apenas um fariseu. Ele é um lobo vestido com uma pele de cordeiro. Foi a minha explicação. Aí o que eu quero perguntar para o senhor é assim, quem é pastor, mesmo assim ele sendo excluído da ordem de pastores, saindo da igreja, ele deixa de ser pastor ou não? Tá, vamos lá. Vamos por pontos. Então, primeiro, com relação à figura de Saul, que é um rei, é diferente com relação ao pastor. Então, ali é um ofício ele era um rei, e o pastoreio é uma vocação. Então, é considerado como oficial da igreja, mas é uma vocação, é um dom. Ele recebe, então, de Deus o dom para ser um pastor. E essa vocação é dada pelo Senhor. Então, há dons espirituais na Bíblia, e um dos dons espirituais é para pastor e mestre. Então, determinadas pessoas da igreja recebem esse dom para ser pastor e mestre. Ou seja, todo pastor ele deve ser mestre, nem todo mestre é pastor, mas todo pastor tem que ser mestre, porque ele precisa ensinar. Se ele não ensina, ele não é pastor, mesmo que ele se titule um pastor, que alguém o reconheça na igreja lá, unge ele como pastor, se ele não ensina as escrituras,
ele não é considerado um pastor. Paulo dá para Timóteo requisitos com relação, e para Tito também, requisitos com relação a um pastor, ao presbítero, que é um pastor. Quando aparece na Bíblia bispo, presbítero e pastor, que aparece uma vez a palavra pastor, poimenioi, em grego, em Efésios, são sinônimos, presbítero, bispo e pastor. Então, quando a pessoa é um presbítero, é um bispo, é um pastor, ela precisa seguir requisitos. Não pode, um deles é que ele não pode, Timóteo não poderia impor as mãos precipitadamente, não pode ser avarento, não pode ser, tem que ter domínio próprio, não pode. Não Ele diz pode também que beber não bebida alcoólica. ser dado ao vinho. É. Na verdade, ali eu não estou fazendo apologia, tá, Breno? A bebida, porque eu não bebo. Mas ali ser dado ao vinho, no original, dá uma ideia que não pode se embriagar, não pode ser dominado pelo vinho, não pode ser dominado pela bebida. Então, ele não pode ser dominado pela bebida, não pode ser dominada, ou seja, ser viciado, não pode. Enfim, tem requisitos. Tem que governar bem a sua casa para depois cuidar da igreja. Então, há esses requisitos. Quando o pastor ele não cumpre esses requisitos, essa pessoa que foi ungida, em alguns casos, ela é aquilo que a própria Bíblia aponta como falsos profetas, falsos mestres, o espírito do anticristo está no nosso meio, ou seja, são essas pessoas que se levantam como líderes e como pastores, mas na verdade elas são usadas pelo diabo e não têm nem o espírito no coração. E esses aí são principalmente aqueles que não pregam o evangelho, porque quando eu não prego o evangelho, eu estou conduzindo pessoas para o inferno. E quando eu estou conduzindo pessoas para o inferno, eu estou fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça. Então eu sou um anti-projeto. Eu estou indo na contramão daquilo que Deus preparou e projetou para que um pastor seja, que é conduzir pessoas para o rebanho de Jesus e cuidar deles. Então há muitos pastores que não são pastor, nunca foram, só tem o título. Até montam uma igreja que tem milhares de pessoas, mas nunca foi. Tem outros que foram chamados por Deus, mas em algum momento no percurso eles falharam, de alguma forma. Ou deixaram a esposa, ou eles começaram a ser dado ao vinho, se embriagar mesmo, ficar tomado de, enfim, viciado, ou ficou descontrolado com outras coisas, não sei, cometeu algum crime. Por exemplo, eu estava na comissão de ética e um pastor foi preso por crime de pedofilia, entende? Então, essas pessoas que foram designadas podem ser falsos pastores ou cometer determinados pecados que dentro daquela lista eles não estão mais aptos para o pastoreio, porque não tem mais uma vida que condiz com o pastoreio. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu abandono minha família, traio a Iana, faço um inferno na minha família e depois volto normalmente para poder pastorear. Na minha perspectiva e compreensão das escrituras, não sou mais apto para pastorear. Eu posso me arrepender, confessar os pecados, posso ficar na igreja como crente, como irmão em Cristo, mas pastorear, eu não tenho mais autoridade para isso. Por quê? Porque eu destruí minha família. Porque eu fiz coisas que... Eu larguei minha esposa, eu arrumei uma amante, eu casei com essa amante, eu deixei meus filhos, e, enfim, eu... Entende? Nesse caso, desse pastor que praticou a pedofilia, não tem como mais. Ele não tem mais credibilidade diante dos seus ouvintes. Ele não tem mais a audiência das pessoas e a confiança delas. O pastor, as pessoas têm que confiar naquilo que está dizendo. Então, eu perdi a minha autoridade como pastor. Então, eu acredito biblicamente que o pastor, ele não é para sempre. Ele foi chamado, vocacionado por Deus, e ele precisa andar conforme Deus o chamou para andar. Se ele deixar de andar, ele tem que deixar o ofício, porque ele não é mais digno não é digno do episcopado. E aí, lembrei aqui da passagem, tem lá em Lucas 12, os versículos 46, 47, 48, que diz o seguinte: o Senhor daquele servo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites.
Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então aqui é nesse contexto de tipo a pessoa que tem essa questão de conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, e ela até sabe ali como buscar, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então a gente também ter noção da punição que essas pessoas receberão do juízo de Deus. E aí, só caminhando para o final, pastor, a Cirlei botou aqui no comentário o seguinte: Cristo está sendo formado na vida de uma pessoa quando ela demonstra o fruto do Espírito, ela obedece à palavra de Deus, ama de verdade as pessoas, reconhece seus erros e se arrepende, e confia em Deus em qualquer situação e fala com amor e sabedoria. Ah, foi a Rose dessa vez, achei que foi a Cirlei. E aí, quer comentar alguma coisa? Porque a Cirlei usou a conta É. da Rose. Quer comentar sobre isso, pastor? Não, ela fez um resumo, acredito que foi um resumo de tudo que a gente disse. Uhum. Não foi isso, Rose, que você fez? Exato, foi isso mesmo. Mas se eu quiser fazer algum comentário, fica à vontade. A Rani, chat GPT, né, Rose? Aí, Rose, e aí tá duvidando da sua capacidade. Evangelizando a IA. A Rani colocou ali que entende que o título de pastor traz muito mais responsabilidade que prestígio. Infelizmente, esses valores estão investidos em muitas igrejas evangélicas. Que é realmente isso aí que o senhor falou. Usam daquele prefixo ali de pastor para conseguir coisas, conseguir vantagens, ao invés de se colocar como servo, né? De servir a comunidade, né? Hoje tá na contramão, né? Felizmente, ser um pastor virou status, virou você ter alianças com políticos. Ser pastor virou uma forma de você obter mais benefícios na sociedade, você ter poder, ter dinheiro, ganhar mais dinheiro através dos dízimos dos irmãos, enfim. Tá na contramão. Vai contra tudo que Jesus ensinou, que é você esvaziar de si mesmo, você não ficar preocupado em ser servido, mas servir. É óbvio que os pastores, os líderes têm que ser honrados, cuidados pelas pessoas, mas eles foram chamados para cuidar do povo, para servir, para se entregar. Mas hoje, você ser uma pessoa mais simples, humilde, significa que você não é um bom pastor, você, enfim, não tem aberturas em lugares que talvez se você fosse diferente você entrava. Eu acho interessante porque, e aí não é falando sobre mim, né? Mas eu sou desse jeito, sempre fui. E interessante que eu entro em lugares e tenho aberturas não por causa dos meus conchavos, mas eu sempre entro porque eu prego evangelho. E aí Deus vai me colocando em lugares. Eu lembro um dia que eu preguei para o prefeito de Vitória, mais de uma vez. Eu preguei para ele. Eu lembro quando eu fui na Câmara dos Vereadores dar uma palavra, ou quando eu preguei na Assembleia da Convenção Batista para todos os batistas. Agora eu preguei para todos os pastores do estado. Eu lembro quando eu preguei no santuário católico aqui no centro de Vila Velha para acho que umas 2.000 pessoas ali. A maioria eram pessoas católicas que estavam ali com todo o respeito, me receberam. Quando eu terminei de pregar, todos bateram palmas. Então eu já fui em cada lugar. Eu lembro quando me convidaram para ir num centro espírita ali no centro de Vila Velha, eu pude pregar o evangelho. Então eu lembro que eu vou em cada lugar que Deus me coloca, não por causa do meu status, do meu poder, prestígio, mas porque as pessoas me chamam para ensinar o evangelho, para pregar. Isso não tem preço que pague, não tem. Você poder ir e ensinar a simplicidade da palavra. E aí, pastor, só para caminhar aqui para o encerramento, queria pedir para que você orasse aí, para que a gente recorde desse estudo aqui, né? Que Deus continue a nos falar, e para que a gente pare com essa superficialidade do convite
que a gente pare com essa cultura de ser só um decisionalismo, né? Só uma decisão ali, e que a gente pregue de fato o evangelho. Puder orar aí pra gente? Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui. Obrigado por tudo que aprendemos. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar e retirar de nós toda essa religiosidade, esse tradicionalismo que não está associado às Escrituras. Nós sabemos que é importante a tradição e a religião também, mas que ela seja a tradição cristã, a tradição que salta da tua palavra e uma religião que é ensinada na Bíblia, na palavra do Senhor. Abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e nos ajude a nos examinar todos os dias, a provar a nós mesmos. Nos ajude a confessar os nossos pecados diariamente e viver para a glória do Senhor. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar para mim, que aí eu vou fazendo esse bate-bola com o pastor aí para a gente estar respondendo. Qualquer coisa a gente pode até responder em vídeo depois gravado, se vocês mandarem aí para a gente. E semana que vem não temos Oasis. Semana que vem é nosso Quinta Prize. Então, semana que vem é todo mundo que está aqui lá na igreja. Se o Ronildo tiver embarcado, a gente abre lá a transmissão ao vivo para ele participar também. E Ronildo? Raimundo, perdão. Se o Raimundo tiver embarcado, a gente abre a transmissão ao vivo aí. É porque parece os dois, né? Parece igualzinho, igualzinho. Às vezes a Raíssa também deve confundir de vez em quando. Não, eu nunca confundi o nome dele, não. Mas beleza então, pessoal. Até dia 8, gente. então, semana que vem é na igreja. Tchau. PDF do próximo aí para eles. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Boa noite. Gente, o monitor tá dando umas linhas vermelhas do nada.